Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo de Ramos, dia 24 de março de 2024. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar com você até às 11 horas e hoje nós vamos aprender mais sobre, claro, esse tema que vamos vivenciar, a partir de hoje, que é a Semana Santa. E comigo aqui no estúdio o padre Iago Carvalho, coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos. Padre Iago, quando vem aqui ao programa, a gente já sabe, é uma aula de liturgia, né? Padre Iago, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela 91.9, a Sintonia do Bem, de modo especial aqueles que são amantes da liturgia, né? Já tem gente de fato que quando diz assim, quando eu sei que é o Senhor é porque o tema é litúrgico, é alguma coisa assim do tipo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui de modo especial para este tema que agora nós vamos começar a tratar. Pois é, você diz assim, para as pessoas que são amantes da liturgia. Eu sou amante da liturgia, né? Eu acho que um dia quando eu sair da comunicação, eu vou para a liturgia. Ótimo, comunicação é liturgia. Exatamente. Na verdade, esses dias eu fazia uma seguinte reflexão no retiro que eu pregava, que liturgia é vida. Inclusive algumas pessoas até dizem assim, ele não tem a liturgia para o cargo. Ele tem a liturgia para o cargo, né? Ou seja, tem a vida, tem a disposição. E comunicação é vida também. E a comunicação é vida, a liturgia é vida, então a liturgia envolve todo o ser, toda a vida do homem e da mulher. Pois é. E então, Padre Iago, hoje nós estamos começando a Semana Santa, né? Com a celebração do Domingo de Ramos. Mas antes, vamos lá atrás, né? Assim, qual é a origem da Semana Santa? A origem da Semana Santa é uma origem bíblica, né? Dita e baseada sobre o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Cristo sofreu e celebrou o mistério pascal, então a sua igreja, a igreja fundada por ele, a Igreja Católica, também celebra esse mistério pascal. Antigamente só se celebrava o Domingo da Paixão, que é o domingo de hoje, por isso que a igreja no dia de hoje se reveste de vermelho. E o Evangelho é o da Paixão, isso, né? O Evangelho da Paixão, como também que é na narrativa da procissão, e depois tem um outro Evangelho na celebração da Santa Missa. E o Domingo da Ressurreição. Só tinha esses dois domingos. Não tinha Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa. Isso é algo catequético do Concílio Vaticano para cá. Não se existia, como eu posso dizer, não se existia essa catequese tão bem definida como se existe hoje na liturgia. E tudo isso é baseado na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele viveu no seu ministério, de modo especial, os seus últimos fatos, né? A celebração da ceia, a instituição do sacerdócio, a Sexta-feira da Paixão, no caso a sua morte, a ressurreição, a vigília pascal e a alegria do ressuscitado, que é o domingo de Páscoa. Então, isso é bíblico, teológico, histórico, mas acima de tudo, catequético. E de fé. E de fé, que é a base de tudo. Com certeza. E aí vamos falar assim, do significado de cada celebração dessa, né? Isso é uma pergunta que se faz todo ano, né? Mas todo ano é o momento da gente reviver, né? Todos esses ritos. E aí vamos começar pelo Domingo de Ramos, né? Qual o significado? Como é que é a liturgia do Domingo de Ramos? Só pegando assim um pouquinho da Semana Santa, a gente tem o costume de dizer assim, todo dia é dia santo, mas nem toda semana é Semana Santa. Verdade. Os padres da igreja do primeiro século diziam que a Semana Santa é a semana dos dias grandes, né? Ou seja, das grandes celebrações. Inicia-se com o Domingo de Ramos. Jesus é acolhido em Jerusalém como o rei, como aquele que seria o libertador. E é interessante ver que o mesmo povo que o acolhe, dizendo Hosana ao filho de Davi, será também o mesmo povo na Sexta-feira Santa a dizer crucificam. E esta liturgia vem nos mostrar que Jesus sobe a Jerusalém, chega à Cidade Santa,
para sofrer a paixão, a morte e também, com a graça de Deus, a ressurreição. O Domingo de Ramos, ele vem nos introduzir esse mistério da paixão. Jesus, por amor, sofreu, por amor, se entregou, não como um serviço de um rei, mas como de fato ele o é, como de Salvador, para nos conceder a graça da ressurreição, para nos conceder a graça da vida eterna. E é interessante notar também nessa acolhida de Jesus a Jerusalém, que as pessoas achavam que os milagres, as graças, tantos feitos e ditos de Nosso Senhor que ele realizou ao longo do seu ministério, poderiam também ser realizados naquela cidade, né? Mas eles não tiveram, infelizmente, fé suficiente para poder acreditar que estavam acolhendo ao Salvador. E Jesus chega a Jerusalém não montado num cavalo, como os grandes reis, os poderosos da época, mas num jumentinho, um animal presente no presépio, um animal presente também no profeta Isaías, né? Dizia que o Salvador viria montado num jumentinho, para também simbolizar a humildade daquele que vem nos salvar. E o padre Zezinho tem até uma reflexão muito boa sobre a entrada do jumentinho em Jerusalém, que é uma entrada até litúrgica, de glória e tudo mais, de grande esplendor. Ele diz: imagine só se o jumentinho pensasse que tudo aquilo era para ele, e não para aquele que ele levava nos ombros, levava nas costas, né? Muitas vezes também a gente acha que tudo é para nós, tudo é em nosso favor, tudo é em nosso louvor, mas, como o próprio Padre Zezinho disse, somos apenas jumentinhos carregando Jesus Cristo nos ombros para cumprir a missão. Mas no plano de salvação, até ele, o jumentinho, também faz parte, né? Tem a sua importância. E a liturgia do Domingo de Ramos é justamente essa chamada de atenção. Estamos ingressando numa semana diferente. Não podemos viver esta semana como iniciamos a Quaresma. É preciso também, com Cristo, sofrer a paixão, morrer para poder ressuscitar. E aí, dentro, assim, na programação da Semana Santa, nós temos também a missa do Crisma, ou a missa dos Santos Óleos, né, como é conhecida. Isso mesmo. Que este ano, aqui na Arquidiocese, assim, tradicionalmente, ela acontecia sempre na quinta-feira pela manhã. E aí, nesta semana, vai acontecer agora, na terça-feira, né, dia 26, às 5 horas da tarde. Quer dizer, vai ter essa mudança de dia e de horário. E qual o significado, o sentido dessa celebração dos Santos Óleos e não dos Santos Óleos? A gente tem que ter cuidado com a questão da expressão. A missa dos Santos Óleos, né, que também é chamada Missa da Unidade, é a missa na qual o bispo, com o seu presbitério, renova as promessas sacerdotais. O bispo pede ao povo que também reze pelo ministério dele, o ministério episcopal, e é nesta Santa Missa que são consagrados os óleos utilizados nos sacramentos. O óleo do batismo, que é o óleo dos catecúmenos, utilizado no batismo, o óleo dos enfermos, na unção dos enfermos, e o óleo do Santo Crisma, que é utilizado nas ordenações, né? Foi utilizado na ordenação segunda-feira passada, por exemplo, quando a Arquidiocese teve a alegria de ordenar mais 4 novos sacerdotes. Nas ordenações episcopais e também na celebração do Santo Crisma, como também na dedicação de alguma igreja, de algum altar, o óleo do Crisma também é utilizado. São três tipos de óleos, né? São 3 tipos de óleo. 3 tipos de bênção, né? A mais bonita é a do Crisma, porque o Crisma traz em si um perfume para dizer que todo aquele que recebe deve exalar o perfume de Cristo. Nós recebemos este óleo tanto no batismo como também no sacramento do Crisma, e os sacerdotes, os padres e os bispos, os padres nas mãos e os bispos na cabeça. No sentido de dizer assim, devemos exalar o perfume de Cristo. Por isso, você que está nos ouvindo agora, se você está exalando Avon, Boticário, Dior, qualquer outro perfume, bendito seja Deus. Mas por meio do seu batismo, no óleo do Crisma que você recebeu e do próprio sacramento da Crisma, você também é convidado a exalar um perfume diferente, o perfume de Cristo. O mundo tem muitos cheiros, muitos odores, mas o cristão deve exalar o próprio perfume de Cristo, que é abençoado e colocado nesta missa dos Santos Óleos. E é o único óleo também que o bispo, num gesto simbólico, sopra, como se fosse o sopro da vida, o sopro da renovação, o sopro do Espírito Santo, né?
E nesta missa todos nós somos convidados a rezar também pelos sacerdotes. Pedir a Deus a graça da obediência, da castidade, da humildade, o dom do serviço, o dom da caridade. Diante do arcebispo, nós padres renovamos e fazemos também o ósculo da paz, né? E este ano, Dom João me dizia no retiro que fizemos recentemente, que ele deseja que todos os sacerdotes o cumprimentem, né? Então, além de ser uma missa um pouco demorada, haverá também o cumprimento de todos os padres. Mas é muito bonita, porque simboliza a unidade. A unidade. Todos nós agimos por meio dos sacramentos, na unidade com o bispo, por Jesus Cristo. É muito bonito. Com certeza. Não, é uma celebração muito bonita mesmo, sem nenhuma dúvida. Padre Iago, a origem dos óleos? A origem dos óleos é porque o povo judeu já se utilizava dos óleos como uma forma de santificação. O óleo de oliveira, né? Os reis eram ungidos com os óleos para simbolizar que estavam como aptos a serem servidores de Deus no meio daquele povo. Por exemplo, no último dia 6 de maio de 2023, o rei Charles III foi ungido com o óleo do crisma. Isso é bom de lembrança, viu? Eu não lembrava mais a data. Eu lembro, foi ungido no peito, do mesmo jeito que nós, quando somos batizados, somos ungidos também pelo óleo do crisma, simbolizando que por meio deste óleo professamos e participamos da realeza de Cristo. Não uma realeza humana, como o rei Charles participa, mas por meio destes óleos, nós participamos da realeza de Cristo. O rei Davi foi assim, o rei Saul foi assim, o rei Salomão é assim, os reis católicos também da mesma forma. A simbologia do rei não está na coroa, mas sim na unção. Ele é ungido para ser, em nome de Deus, em favor daquele povo, o rei. É mais nesse sentido. Então, assim, nos tempos atuais, aqueles óleos que Dom João vai abençoar com a terça-feira, eles vêm o quê? Eles vêm da Terra Santa? Não, são feitos de oliva, né, da oliveira. São basicamente, alguns perguntam, mas é como se fosse um azeite mesmo. Isso. É como se fosse um azeite. Porém, o bálsamo, ou seja, o perfume, né, aquilo que é envolvido especialmente no óleo do crisma, aí eles vêm de Roma. Recentemente, Padre Valdir e eu estivemos no Vaticano e tivemos a graça já de encontrar e compramos logo e já trouxemos conosco. Trouxemos conosco e serão utilizados agora, que inclusive é a primeira Santa Missa dos Santos Óleos, a Missa da Unidade de Dom João. Exato. Né? É a primeira, se Deus quiser, de muitas que virão. Olha, para quem está ouvindo a gente e não sabe dos bastidores, né? Eu sempre, às vezes até gosto de registrar, porque quando termina ali a missa, né? Depois da bênção, da última bênção, né? Dos óleos, e aí o pessoal desce com os potes, né, dos óleos, e já tem assim um grande número de voluntários ali embaixo. De distribuidores. Né, colocando nos potinhos já para os padres descem no subsolo, já quando terminar a missa já tem pega. Tem gente que traz os vasos sagrados, né, para colocar, que inclusive eles deveriam ficar de destaque na sacristia, porque esses óleos também simbolizam a eleição dos catecúmenos que foram eleitos para a vida cristã, a unção que através da recuperação da vida e da saúde, né, e a crisma que transforma a vida e nos concede a vida de santidade. Alguns padres já trazem esses vasos sagrados, outros não recebem, porque a Catedral de Natal, graças a Deus, é muito organizada, já um recipiente com a identificação, tudo bem direitinho, já o nome da paróquia, do padre, já para seguir adiante também não atrapalhar a vida de ninguém. É tudo muito prático, orientado e muito bem feito. É isso, sou testemunha. Padre Iago, e aí seguindo, algumas paróquias, elas celebram também o ofício de trevas. Isso, né? De trevas, não das trevas. De trevas. De trevas, isso. E aí, geralmente na quarta-feira, né? Na terça-feira, à noite, tem também a celebração das 7 dores de Nossa Senhora. Sim, as 7 palavras de Cristo na cruz, né? Algumas paróquias ainda têm. Ou então, o encontro, a procissão do encontro, em muitas paróquias acontece também na terça-feira. Na quarta-feira tem o ofício de trevas. O que é o ofício de trevas? Constitui a recitação dos salmos, salmos de angústia, salmos de penitência, salmos de misericórdia. E a cada recitação de um salmo, a vela se apaga. Qual é o sentido disto? As velas representam os apóstolos. À medida que a vela se apaga, representa um apóstolo que deixa
o seguimento a Jesus Cristo. A gente há de se recordar, segundo o relato da Sagrada Escritura, os apóstolos um a um foram abandonando a Nosso Senhor. Exato. Inclusive o próprio Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Então, isso também remonta o abandono dos apóstolos a Nosso Senhor, que é uma vela maior, mais luminosa, que fica no centro do candelabro do ofício de trevas, né? E no final, esta vela também é apagada, porque o Cristo também se entrega, a luz, entre aspas, se apaga, e os breviários são fechados com toda a força, simbolizando também a força da morte de Cristo. Em alguns locais tem até uma batida de madeira, né, da matraca, simbolizando também os pregos que foram colocados no madeiro da cruz. É uma celebração que começa na penumbra e termina no escuro. Cristo vai sofrendo a paixão, morre de modo especial também pelo abandono dos apóstolos. É uma celebração que tempos passados já era bem mais celebrada, caiu muito em desuso e agora está voltando em muitas paróquias, inclusive aqui da capital, salvo engano. A Antiga Catedral, também... Acho que Candelária, a Lagoa Seca, paróquia São João Batista. E eu acho que também o Santuário dos Mártires também parece que celebra, né? Nós na Catedral íamos celebrar, mas optamos pelas confissões. Nesse período agora que aproveitando. Pois é, aproveitando. Amanhã, segunda-feira, haverá confissão manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. E na quarta-feira, 27, manhã, tarde e noite. Uma pergunta que o povo faz constantemente, assim. Precisa pegar ficha para se confessar? Não, nessa não. De terça a sexta na Catedral, habitualmente, nós confessamos 60 pessoas à tarde, das 14h30 às 16h. De terça a sexta, das 14h30 às 16h, confessamos 60 pessoas. Em preparação para o Tríduo Pascal, em preparação para a Semana Santa, desde o dia 19 a gente está confessando manhã, tarde e noite. Então, amanhã, dia 25, de 9 às 11, das 14h30 às 16h30, das 19 às 21 horas, e na quarta-feira, na terça-feira não dá, devido à preparação para a Missa dos Santos Óleos, na quarta-feira também, 9 às 11, 14h30 às 16h30, 19 horas, 21 horas, estamos lá confessando. Pois bem, então vamos agora para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o segundo bloco, falando mais sobre a liturgia da Semana Santa. É rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, 24 de março, início da Semana Santa. E hoje nós estamos aqui com o Padre Iago Carvalho, que é coordenador arquidiocesano da Comissão de Liturgia e Sacramentos. E o assunto, claro, é Semana Santa. Padre Iago, a gente fechou o primeiro bloco falando, né, das celebrações, das primeiras celebrações da Semana Santa. E aí, vamos entrar agora no Tríduo. Né, no Tríduo Pascal. Pascal, isso mesmo. Começando com a missa da Ceia do Senhor. Que é uma missa muito bonita, que recorda a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, a dinâmica que Cristo agora começa a fazer sobre o serviço, né? Quer servir uns aos outros, lavar também os pés uns dos outros. E é nesta celebração, quando o sacerdote está fazendo a procissão de entrada com os membros da equipe litúrgica, que a quaresma acaba. Eu digo muito que o Tríduo Pascal não é nem Páscoa, a quinta, sexta e a vigília pascal, e nem quaresma. A quaresma se encerra ali, mas ainda somos convidados a continuar com as penitências quaresmais até o domingo de Páscoa, né? Porque tem gente assim, eu pensava que quaresma sem tomar café e sem comer pão. Então começou a missa, terminou, já acabou a quaresma, quando terminou vou comer café, tomar café, comer pão, aquela coisa toda. Não é assim, também é convidado a permanecer. Nesta missa se recorda de modo muito especial que Cristo se dá por inteiro, Deus se dá por inteiro por meio da Eucaristia. É tanto que é frisado sempre as palavras da consagração. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Jesus institui a Eucaristia para não nos deixar sós e nem com fome. No quinto domingo da quaresma, teve uma pergunta dos gregos que diziam assim: nós queremos ver Jesus. E ele se faz presente agora por meio da Eucaristia. E tem, durante o rito da celebração, uma
uma alusão também ao lava-pés, né? Ao lava-pés. Este ano na Catedral, Dom João pediu que colocássemos 6 mulheres e 6 homens legal. Para simbolizar a fraternidade e a amizade social que é pedida pela campanha da fraternidade. E nós escolhemos 6 mulheres que fazem parte também da Arquidiocese e da Paróquia da Catedral, e 6 homens que também fazem parte da Paróquia da Catedral e da Arquidiocese também, para dar essa simbologia pastoral. Bacana. A esta própria celebração, que também é a primeira celebração dele aqui como arcebispo neste tríduo pascal, né? Exato. E é uma celebração muito bonita, porque lavar os pés no tempo de Jesus só lavava os pés quem era escravo. Ou então se você fosse na família a terceira pessoa depois de ninguém. Então não era um trabalho para o dono da casa, não era um trabalho para o mestre, como Jesus era reconhecido pelos seus apóstolos. E ele se coloca na condição de escravo, ou seja, se rebaixa, ele sai da mesa, do conforto da mesa, tira o manto de proteção, que muitas vezes tem muitos mantos também que nos impedem de servir, nos impedem também de nos rebaixar para servir ao outro, e faz um trabalho que ninguém queria fazer. Naquela época não tinha asfalto, nem paralelepípedo, não tinha, tinha um paralelepípedo romano, mas não era essa coisa toda. Mas a poeira era grande, então sempre tinha uma jarra e uma bacia para as pessoas lavarem os pés nas entradas das casas, e os escravos que também faziam isso. Então, assim, Jesus se coloca nesta condição de servidor, se rebaixa para lavar e beijar os pés dos seus discípulos. E aí o horário das celebrações sempre quinta-feira às 19 horas. Aqui na Catedral. Na Catedral. Sexta-feira às 15 horas. Vigília Pascal às 19 horas. E domingo, 7, 11 e 19 horas, né? Nas demais paróquias, assim, a missa da ceia do Senhor sempre vai ser tardinha ou noite, né? Tardinha ou noite. A sexta-feira da Paixão, geralmente às 15 horas, né? E também a vigília depois das 18, às 19, quando já está à noite, né? Já está à noite. E estão até me perguntando os horários, se está no site da Arquidiocese. Pois é, hoje a pessoa já perguntou, aliás, antes, né, no início da semana a pessoa tinha perguntado a mim também. Vamos publicar, calma, vamos publicar, aliás, de todas as paróquias, não só da Catedral, né, mas de todas as paróquias. Isso é muito bom. A gente sempre faz, anualmente, a gente pede a todas as paróquias mandar os horários, a gente faz aí uma planilha, né? Desde domingo de Ramos até a missa da Páscoa. Haja, como diz o Padre Valdir, né? Padre Iago. E aí eu queria só voltar, assim, lá no domingo de Ramos, certo. Quando você falou que na missa da ceia, os apóstolos, né, os 12 que vão lavar os pés, que vão ter os pés lavados, Dom João pediu para ser homens e mulheres também para fazer essa ligação com a campanha da fraternidade. E neste final de semana que a gente está vivendo, né, do domingo de Ramos, acontece também a coleta nacional da fraternidade, né? Que é muito importante esta coleta. Desculpe estar lhe atrapalhando. Não, pode falar. É muito importante, porque é a partir dela que as iniciativas pastorais da CNBB podem ser melhor distribuídas e organizadas financeiramente. Ninguém faz nada sem dinheiro. Com certeza. Isso é fato. E é através dessas campanhas que muitas dioceses paupérrimas, nas férias agora me encontrei com um bispo que ele disse: eu espero o dinheiro da campanha da fraternidade para poder investir nas estruturas, naquilo daqui da minha diocese. E ele está numa região riquíssima, mas que as pessoas não contribuem com nada. Então, assim, e também uma porcentagem desta coleta fica para a própria arquidiocese. Isso. Para as iniciativas, olha. As ações sociais. As ações sociais. Eu recebi o ano passado uma ajuda da campanha da fraternidade, como ajuda de combustível, para utilizar nas formações. Tem paróquias aqui da Arquidiocese de Natal que da sede da Catedral até a sede da paróquia são 222 quilômetros. Vá multiplicar aí pelos 6 e alguma coisa de combustível por litro. Pois de combustível, o desgaste também das peças do carro. Exato. Também, quando alguém predispõe a ter o carro, mas a gente também precisa abastecer, a gente também precisa comer, né? Tem um lanche, alguma coisa assim do tipo. Então, assim, e as próprias iniciativas também para a Amazônia, para o Norte, nas dificuldades dos missionários.
Então é através da campanha da fraternidade e de modo especial da coleta da campanha da fraternidade que a igreja também exerce a sua missão enquanto pastoral, né? Infelizmente, há algumas campanhas contra, e assim, quem não está com a igreja, quem não está com Cristo, quem não está com os bispos e com o Papa, está contra a igreja. Está contra a igreja. Então, é preciso, você que é cristão, você que é católico, convicto da sua fé, também deve abraçar aquilo que a igreja lhe propõe. Algumas pessoas dizem assim, vou até perguntar, né? Mas onde é que concretamente está esse dinheiro aqui na nossa arquidiocese, assim, né? Que vem da CNBB. E a gente pode até citar exemplos. Por exemplo, no ano passado, eu e Luísa Gualberto fizemos uma matéria lá na Casa da Criança, que acolhe quase 200 crianças, geralmente crianças de famílias pobres, que são um projeto de leitura, né, com aquisição de livros para a educação a alfabetização dessas crianças. Dinheiro do Fundo Nacional de Solidariedade, ou seja, dinheiro da coleta, isso, que veio lá da CNBB. Agora, a própria CNBB pediu para a gente fazer uma matéria lá em João Câmara, numa associação para pessoas com deficiência. Associação, acho que é Pessoas Portadoras de Deficiência, coisa assim, lá de João Câmara. Também recursos do Fundo Nacional da Solidariedade, recursos da coleta que acontece nesse final de semana. E tantos outros, as bodegas solidárias. As bodegas solidárias e outras iniciativas pastorais também, que a própria CNBB divulga no seu site, né? Uhum. E também, aqueles que na arquidiocese querem saber aonde é que está sendo empregado, o Economato explica bem direitinho. Isso. Tudo na igreja é transparência. Com certeza. Não tem nada que não seja. Agora, indo para frente, voltando de novo, né? Na Quinta-feira Santa. Seguindo. Na Quinta-feira Santa tem uma simbologia também muito bonita, que a quinta, a sexta e o sábado são uma celebração só. Por isso eu faço o apelo a você que está nos ouvindo, participe de todas as celebrações. Tem gente que, não, só gosta de ir na Sexta-feira Santa, que é muito bonita, aí vem só para matar Jesus. Não vem para ceiar com ele, também para sofrer a paixão e a morte, e nem a ressurreição. Ou então tem gente que acha que é feriado. Então, assim, liturgicamente falando, Sim. São uma celebração só, porque inicia-se com o nome do Pai, na Quinta-feira Santa, não tem bênção final, Jesus está preso para sofrer a paixão, o presente da celebração envolve a âmbula com as hóstias consagradas, que serão consumidas na sexta-feira, como uma espécie de prisão, o Santíssimo sai do sacrário, vai para outro local para ser adorado, para ser venerado, e na sexta-feira a celebração inicia em silêncio, não tem bênção na sexta-feira, é só uma oração sobre o povo. No sábado, inicia-se sem o nome do Pai, mas se encerra com a bênção. Ou seja, é um encaixe, a quinta encaixa na sexta, que a sexta encaixa no sábado e forma uma celebração só. Uma grande celebração. É uma grande celebração, por isso que eu faço encarecidamente este apelo. Participe. Todas as paróquias da nossa arquidiocese vão celebrar. Existem diversos horários possíveis, né? E é uma celebração, são celebrações ricas de símbolos e de simbologia, de modo especial de vivência de fé, que é o cerne da nossa fé, a base da nossa fé. Então, participe. E aí na sexta-feira, aquilo que a gente já sabe, que não é, que você já disse também, né? Não é missa. Não é missa, é celebração. Na sexta-feira, a celebração inicia-se em silêncio. O bispo é convidado a também usar paramentos sóbrios, não usa o anel, não usa a cruz, porque a única cruz a ser evidenciada é a cruz de Cristo. Inicia-se com a oração, as leituras. Quando o sacerdote ou o bispo entra, tem a questão da prostração. Tanto o sacerdote, é verdade. Obrigado, Cacilda. Tem a prostração. Você prostra-se diante da morte de Cristo. Prostra-se diante da paixão de nosso Senhor. E assim, é uma celebração muito bonita porque, além de evocar o silêncio, muitas vezes a gente não quer silenciar porque é por meio do silêncio que a gente se encontra e a gente não quer se encontrar. E o silêncio é um ato litúrgico, um dos mais belos, um dos mais bonitos, mas também a própria celebração em si, que este ano tem uma novidade. Todos os anos nós utilizávamos o tecido vermelho para cobrir a cruz que seria adorada e venerada, né, pelo povo. Este ano a Instrução Geral do Missal Romano a nova tradução trouxe que o pano deve ser roxo e não vermelho.
Mas os paramentos são vermelhos. Os paramentos são vermelhos. Isso estava no rito antigo. No rito muito antigo mesmo, muito antigo mesmo. E para minha surpresa, quando eu estava estudando, eu me deparei, eu disse, não, eu vou olhar outra vez, e é isso mesmo. É roxo. É roxo, é roxo. Então, é até você alertar, porque muitos padres ouvem, aprendendo com a igreja, né? Então... E eu até já coloquei também no grupo do clero, né? Houve também uma alteração recentemente nas orações da oração eucarística primeira, já depois da impressão do missal e tudo mais, o Dom Hernaldo, bispo referencial para a liturgia no Brasil, da Comissão de Liturgia, emitiu uma nota, e também essa sexta-feira, porque muitos já preparam um pano vermelho para cobrir a cruz, descobre o braço direito, descobre o braço esquerdo, descobre a frente para as pessoas beijarem e tudo mais, mas o pano este ano, segundo a instrução geral do missal romano, deve ser de cor roxa e não vermelha. Na sexta-feira, na liturgia da sexta-feira, nós temos a adoração da cruz, Isso. né? E aí, eu fico pensando que assim, algumas pessoas talvez tenham resistência a essa expressão, porque diz assim, não se adora objetos, não se adora imagens. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Adoração à Santa Cruz. É adoração à Santa Cruz, mas no sentido de ser adoração à Santa Cruz de Cristo. Não é qualquer cruz. Não é qualquer pedaço de madeira, um na vertical e outro na horizontal. Mas é a alusão à cruz de Nosso Senhor. O lenho pelo qual ele esvaziou-se e entregou-se totalmente, derramou o seu sangue em prol da salvação da humanidade. Não é obrigatório você beijar a cruz. Em algumas paróquias haverá somente a veneração por parte de algumas pessoas, não de todos, porque infelizmente também não dá, como acontece aqui na catedral. A cruz que nós veneramos aqui, ela tem quase 400 anos. Então também não dá para todo mundo se aproximar e tudo mais e estar perto, né? Então assim, há o toque, depois algumas paróquias também fazem a procissão do Senhor Morto, mas essa questão da adoração é a lembrança da cruz de Cristo. Os reis não têm o seu trono. Isso. Para ter a dignidade de rei, também Jesus tem o seu trono, que é a cruz. Bacana. Bom, a gente vai para outro intervalo. E aí volta já conversando mais já sobre o final aí das celebrações da Semana Santa e também sobre o tempo pascal. Então, rapidinho, e a gente volta já conversando mais aqui, aprendendo mais com o padre Iago Carvalho. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco, conversando sobre a Semana Santa, as celebrações da Semana Santa. Hoje o padre Iago Carvalho nos ensinando, nos dando aulas sobre o significado, né, dessas liturgias dos dias grandes, como costumamos chamar. Padre Iago, então, passada a celebração da Paixão, o sábado é o dia do silêncio. Isso mesmo. Jesus está no sepulcro. Jesus está sepultado. A grande felicidade que andou em nosso meio, curando, libertando e nos concedendo a vida em plenitude, morreu. Parece que é a esperança do povo também. Mas o silêncio é a espera daquele que vem. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, né? Ele disse que estaria na espera. E a vigília pascal é a maior, ou então, como dizia Santo Agostinho, a mãe de todas as vigílias, e a maior solenidade da igreja. E é sempre à noite, no sábado à noite. E é sempre à noite. É a celebração por excelência, se a gente for usar uma linguagem midiática, né? O top trend. Então, assim, é o dia de você colocar a sua melhor roupa para fora. É o dia de você botar o seu perfume, é o dia de você se arrumar, porque ela é mais importante do que o Natal. Às vezes a gente dá muita importância à celebração do Natal, mas a vigília pascal é a maior celebração e a mais digna de maior solenidade. E ela é dividida em 4 partes. Primeiro é a celebração da luz, onde o povo é convidado ao redor da fogueira, onde o padre dá a bênção ao fogo, simbolizando que Cristo é a luz do mundo. E nós passamos das trevas para a luz, ou seja, celebramos a Páscoa. Páscoa significa passagem. Saímos das trevas da morte para a luz da vida. E somos também convidados a iluminar a vida de tantos que jazem nas trevas, como Jesus também ilumina a nossa própria vida. O fogo aquece, o fogo consome, o fogo transforma. Jesus também nos transforma através do fogo.
da celebração da luz. Entra-se na igreja, tem a própria celebração, com a introdução do Círio Pascal, né, dizendo eis a luz de Cristo 3 vezes. Entoamos também de modo muito bonito, né, a anunciação da Páscoa, que alguns chamam de o Exulte, né, que é cantado e tudo mais de uma maneira muito bonita, mas também evoca agora as leituras, né, são 11 leituras, simbolizando como o povo de Deus foi catequizado no deserto até chegar à terra prometida, como Deus cercou de carinho e de cuidado o seu povo, até conceder o seu Filho como sinal de salvação, como instrumento de transformação da nossa vida. Tem a liturgia eucarística, mas antes disso tem a liturgia batismal. Alguns são batizados, alguns jovens e adultos são batizados neste dia, porque a igreja já remonta que nestes dias também adultos eram batizados, na verdade famílias inteiras, né? Fazemos a renovação das nossas promessas batismais, dizendo que renunciamos a tudo aquilo que nos impede ao seguimento de Cristo, a Satanás e as suas obras, aos pecados, aos vícios. Reafirmamos nossa fé, dizendo que acreditamos que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cremos em Jesus Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, em Nossa Senhora. E vem a liturgia eucarística, que é a Páscoa. Jesus se dá como alimento por meio da Eucaristia. O próprio missal, a própria instrução geral também do missal romano, traz orações específicas para este dia, né? E esta alegria é tão grande deste dia, que nós celebramos 8 dias seguidos como se fosse a Páscoa. Domingo de Páscoa, segunda-feira de Páscoa, terça-feira de Páscoa, que é chamada a oitava Pascal. Por que oitava Pascal? Porque são 8 dias de festas. 8 na Sagrada Escritura é mais do que solenidade, é uma graça muito grande, ou seja, vamos dizer assim, é uma alegria que não se pode conter num único dia só. Ela é dividida ao longo da semana, justamente também para experimentarmos esta grande alegria que Cristo nos deu através da paixão, morte e ressurreição, ou seja, a Páscoa, a vida nova. Aí, assim, liturgicamente falando, para quem não sabe, né, pode acompanhar toda quinta-feira no Instagram da Arquidiocese, Instagram e Facebook da Arquidiocese, o Liturgicamente Falando, o quadro Liturgicamente Falando com o Padre Iago Carvalho. Padre Iago, liturgicamente falando, a liturgia da vigília e a liturgia do domingo de Páscoa são diferentes. São diferentes. São leituras diferentes, são orações diferentes. Somos convidados a participar de ambas as liturgias. Quem participar da vigília não está desobrigado da missa do domingo. Participar também da missa do domingo. E é importante também que participe, também para a gente entender a própria catequese que a liturgia faz ao longo desses dias. É aquilo que eu dizia. Tem gente que só vai para a quinta, tem gente que só vai para a sexta-feira, tem gente que só vai para o sábado. Não participe de modo completo, realmente. A própria celebração na sua completude, de modo especial o domingo de Páscoa, né? De que muitos se reúnem na família, distribuição de chocolates, aquela coisa toda, né? É uma alegria só. E aí a Páscoa, ela começa aqui, né, com a celebração, óbvio, né, e vai se estendendo até Pentecostes, 50 dias. 50 dias. Quais são as grandes celebrações que acontecem durante esses 50 dias? Nesses 50 dias acontecem, basicamente, algumas celebrações importantes. A Ascensão do Senhor aos céus. A Corpus Christi também acontece neste período. E a celebração de Pentecostes. E, por excelência, os domingos. Os domingos, o Domingo da Misericórdia, os domingos da Páscoa. Da Santíssima, né? Trindade, antes? A Santíssima Trindade acontece um pouco, assim, é mais anterior. Mas, assim, os 50 dias, todos os dias, é dia de alegria. É tanto que, neste período, nós somos convidados a não jejuar. Porque é um período de festa, é um período que a igreja se reveste de branco para simbolizar a grande vida da ressurreição, nos dada por meio da ressurreição de Nosso Senhor. A celebração da Santíssima Trindade é uma celebração que antecede a Ascensão. Ah, sim, eu sempre... Porque assim, eu sempre confundo a sequência a sequência dessas datas. Mas são muito belas.
E aí você falando, pronto, na Páscoa a gente não deve jejuar, né? Não, porque é festa. Não, é festa. Mas aí na Quaresma e Semana Santa são dias propícios para Com jejum, certeza. para penitência. A Sexta-feira Santa. Que não é um dia de festa, não é um dia de encher a barriga de bacalhau, também de vinho. Também não é de vinho, de camarão, não. É um dia realmente de penitência. A igreja nos recomenda pessoas entre 18 e 65 anos que têm condições de fazê-lo, que façam a prática do jejum. O que é o jejum? Pode ser a pão e água, aqueles que aguentarem, isso é muito belo. Eu particularmente não aguento. Também não. Não aguenta. Ou então 3 refeições ao dia, que são 2 refeições que juntas não dê uma completa. E uma refeição mais completa, que geralmente as pessoas escolhem o almoço. São Máximo, confessor, ele dizia que na Sexta-feira Santa nós deveríamos sair, até mesmo para controlar a gula, em outras ocasiões também, sair da refeição com um pouco ainda de fome, com a sensação de que comeria um pouquinho mais. Nesse sentido também se encaixa na Sexta-feira Santa. Você toma um café ameno, né, um almoço já mais ou menos e um jantar também mais ou menos, né, ameno. Então assim, para de fato sentir fome, é a ausência, é a falta de. A gente está sentindo falta de quê? Cristo. Cristo está morto. Né? É um sacrifício. E é um sacrifício, não é sofrer por sofrer, mas é um sacrifício que transforma. Há certos louvores que só podem ser dados quando a gente abraça a cruz. Há certos louvores na vida que a gente só vai entender quando a gente passa também pela dinâmica do sofrimento. É sofrendo que a gente aprende também a amar e a conviver de uma maneira diferente. Cristo, para nos conceder a graça da ressurreição, teve que sofrer. Passou pela cruz, e nós, como cristãos, como seguidores seus, não haveríamos também de ser diferente, porque a cruz não é exceção, a cruz é regra. Ela faz parte da vida do cristão. Em relação à penitência, vamos falar de sacramento, não é, da penitência, ou seja, da confissão. Agora, acho que no início desse ano, se não me engano, foi no ano passado ainda, no final do ano passado, que o arcebispo emanou um decreto. Isso, falando do sacramento da penitência. Isso. E até hoje algumas pessoas perguntam assim, isso é comum, chegar lá no WhatsApp do setor, às vezes perguntam pessoalmente a mim, esse ano não vai ter confissão comunitária? A confissão comunitária, ela deveria ser celebrada como nós celebramos muito agora em tempos pandêmicos e em tempos de guerra, de grandes calamidades. Ou então, quando o bispo vê que há uma grande necessidade de muitas pessoas se confessarem ao mesmo tempo, e os sacerdotes não conseguem, né? Porque já que existem mais fiéis leigos do que ministros ordenados. E assim, uma grande atenção desse decreto é que Dom João pediu que os padres divulgassem os horários de confissão, ao não tivesse, instituísse, né? Se paramentasse com túnica e estola para poder celebrar esse sacramento da confissão, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, também é um nome muito bonito a ser utilizado, para que também as pessoas procurem o sacramento da confissão. Olha, nós na catedral, de terça a sexta, eu dizia ainda agora, nós confessamos 60 pessoas. No tempo comum. No tempo comum, no tempo normal, né? E outras paróquias também têm os seus horários de confissão. O que é que infelizmente acontece? As pessoas só deixam para se confessar de última hora. Só deixam para se confessar já bem pertinho, bem dizer, do tríduo pascal, né? E a igreja recomenda que, pelo menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa, se confesse. Mas as paróquias oferecem vários horários de confissão e, infelizmente, as pessoas só deixam para o último horário. Então, a confissão é uma prática que deveria ser mensal. Do mesmo jeito que nós temos o cuidado com o corpo, de tomar banho todos os dias, de se alimentar todos os dias, também deveríamos ter esse cuidado com a alma. Através do ato penitencial da Santa Missa de pedir perdão, mas também através da reconciliação com Deus e com os irmãos por meio do sacramento da confissão. Então, não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Olha, eu digo isso como um coração de um sacerdote, que foi o sacramento que me chamou a ser padre, e foi o sacramento da confissão. Mas, infelizmente, nós não temos como atender um fiel que chega faltando 2 minutos para a missa começar. A gente também precisa se preparar espiritualmente para poder celebrar, e também não pode dar a atenção devida àquela pessoa naquele momento que está para iniciar a missa. Muitas vezes, não, padre, bem rapidinho, eu só vou dizer meus pecados e o senhor sobe e sobe. Não é assim, não é? O sacramento não é um estalar de dedos, né? Então, também precisa ser bem vivenciado, precisa ser também bem praticado. Padre Iago, para finalizar, aí eu quero que você deixe
vamos dizer, orientação, né, para todos nós, para quem está ouvindo a gente agora, a como viver bem esse tempo dos dias grandes, assim como a Páscoa. Eu recomendo vivamente 3 coisas. A primeira delas é a se prontificar a participar das celebrações. Mesmo que você vá para um local remoto, mas que tenha internet, que participe de maneira online. Mas faça o sacrifício de participar de maneira presencial. Passamos aí um período sem ter esta graça, então participe, são celebrações únicas que só se repetirão o ano que vem. Quem não participar agora, infelizmente, só participará ano que vem. Segundo, se colocando na participação disso, estude. Há vários meios para estudar, liturgicamente falando. Vocês depois podem acompanhar esta matéria sobre a Semana Santa no canal do YouTube da Arquidiocese. Isso mesmo. Né? O próprio site da CNBB, Bons Bispos, as pregações do nosso arcebispo, enfim, estude. Estude realmente a Instrução Geral do Missal Romano, estude realmente a Semana Santa. E terceiro, não menos importante, se você participa, se você quer estudar, viva a Semana Santa. Participe também com Nosso Senhor da Paixão, Morte e Ressurreição, não querendo ser o mesmo como iniciou no domingo de Ramos, né? No domingo da Paixão, mas também participando e levando outras pessoas a participar. É um mistério muito grande. Deus se dá por inteiro. E nós muitas vezes não queremos nos dar por inteiro a Deus, a gente se dá por pedacinho. Tem gente até que diz assim, Senhor, olha, se o Senhor fizer isso por mim, eu faço isso pelo Senhor. A gente começa a negociar com Deus, né? E Deus ele não negocia, ele se dá por inteiro. Aí a gente fica se dando por pedacinhos, coisinhas pequenas e tudo mais. Não, participe, viva, estude. Semana Santa nos faz santo também. Ok, Padre Iago, muito obrigada. Exponha, sempre uma alegria estar aqui. Pois é, e obrigada também a você que acompanhou a gente desde o início, desde as 10 horas, aprendendo mais sobre a liturgia da Semana Santa. Obrigada a você pela audiência, obrigada mais uma vez ao Padre Iago e continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, a missa da celebração do Domingo de Ramos, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, uma abençoada Semana Santa para você e até domingo que vem.